Olá! Alguma vez já bateu a curiosidade de saber como um governo é construído? E não digam que leva séculos para se formar, não. Falo de um criado a partir de um plano, quase como se fosse um código-fonte de programação. É exatamente isso que a gente vai ver hoje, o verdadeiro manual de instruções para montar a estrutura de governo nos territórios federais do Brasil. Pois é, essa é a grande pergunta que guia nossa conversa. E a resposta é fascinante. É um processo que começa com regras bem definidas e vai se tornando mais complexo à medida que a população cresce. Então, vamos mergulhar de cabeça e entender como cada pecinha desse quebra-cabeça se encaixa. Bem, todo grande projeto precisa de uma planta baixa, certo? Um plano mestre. No caso dos territórios federais, essa planta não é nenhum documento gigantesco, não. Na verdade, tudo, absolutamente tudo, parte de um único artigo da lei. E aqui está ele, o artigo 33, curto, direto e com um poder imenso. O que ele diz é o seguinte: uma única lei federal vai ditar como toda a máquina administrativa e o sistema de justiça de um território vão funcionar. É o ponto de partida para tudo que vem depois. Mas o que raio significa essa expressão organização administrativa e judiciária? É simples. Pense nisso como o manual de operações completo. São as regras do jogo. Quem toma as decisões, como o dinheiro é fiscalizado, como a justiça é aplicada, tudo está dentro desse conceito. Certo, com o plano mestre em mãos, o primeiro passo é começar a construir. E não dá para governar uma área enorme como se fosse uma coisa só, né? É preciso criar estruturas menores, mais locais. E é exatamente aqui que a coisa começa a tomar forma. A lei permite que o território federal seja dividido em municípios. Isso cria uma camada de governo mais próxima das pessoas, mais focada nos problemas de cada cidade ou vilarejo que existe ali dentro. Ok, a estrutura local está montada. Mas e a grana? Quem fiscaliza se o dinheiro público está sendo usado do jeito certo? Para isso, a lei criou um mecanismo bem amarrado de freios e contrapesos. Olha só como funciona esse caminho da responsabilidade fiscal. São 3 etapas bem claras. Primeiro, o governo do território organiza e apresenta suas contas. Depois, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão federal super especializado, analisa tudo e dá um parecer técnico. E, por fim, a palavra final, o martelo, é batido lá no Congresso Nacional. Ou seja, o controle federal é bem rigoroso. Até agora, a gente viu uma estrutura bem básica, né? Mas o plano mestre tem um gatilho, um ponto de virada que muda completamente o jogo da governança no território. E o que aciona esse gatilho é um número. 100 mil, esse é o número mágico. Quando um território ultrapassa 100 mil habitantes, é como se ele subisse de nível. É um sinal de que aquela comunidade já cresceu, ficou mais complexa e agora precisa de uma estrutura de governo mais parruda, mais representativa. Cruzou essa linha, o sistema inteiro recebe uma atualização. E essa imagem mostra perfeitamente a transformação. De um lado, o território básico, só com o essencial, um governador nomeado e uma administração simples. Do outro, depois dos 100 mil habitantes, a coisa muda de figura. O governador continua sendo nomeado pelo Poder Federal, mas olha o que aparece. Um sistema de justiça próprio, Ministério Público, Defensoria e, o mais importante de tudo, uma Câmara Territorial eleita pela população local. Então, o pulo do gato aqui é o surgimento desses novos pilares. E faz todo sentido, né? Mais gente significa mais conflitos que precisam de um judiciário local para resolver. Exige um Ministério Público para fiscalizar as leis, precisa de defensores para garantir que todos tenham acesso à justiça e, acima de tudo, uma população maior quer e precisa ter voz. E essa voz vem através de um legislativo eleito. O território começa a aparecer e muito com o Estado. Vamos em frente, porque essa nova estrutura cria um modelo de governo híbrido muito interessante. É uma mistura de controle que continua vindo de Brasília, mas com uma autonomia e uma representação local que começam a florescer. E a chave para essa tal voz local está nesse termo aqui, competência deliberativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nova Câmara Territorial, aquela que foi eleita pelo povo, tem poder de verdade para debater e criar leis que valem ali no território. É a primeira vez que a população ganha uma ferramenta para moldar suas próprias regras do dia a dia. E essa tabela resume perfeitamente o equilíbrio de forças. Perceba, a chefia do executivo, o governador e a fiscalização final do dinheiro continuam sendo federais. Mas a criação de leis locais, as regras do cotidiano, isso agora é tarefa da Câmara eleita. É um sistema desenhado para manter a União no controle, mas ao mesmo tempo dá espaço para a democracia e a autonomia local crescerem.
E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Esse modelo de crescimento, passo a passo, foi feito para manter os territórios para sempre como postos avançados do governo federal? Ou será que ele é, na verdade, um roteiro, um caminho planejado para que um dia eles se tornem estados de pleno direito com autonomia total? O manual de instruções mostra como construir, mas o destino final, esse fica em aberto.